Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, aqueles que nos assistem ao redor do nosso planeta, pela nossa rádio Ismael.net. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário de cada um. A proposta que nos foi feita para a noite de hoje nos chama muito a atenção para a nossa vivência, para a nossa vida, para os nossos estudos, independente dos nossos direcionamentos religiosos. Espiritismo, doutrina consoladora. E para nós, como tantas vezes já passamos por essa tribuna e em outras casas que gentilmente nos convidaram para pronunciar algumas palavras, é uma tarefa que nos traz elevação e, ao mesmo tempo, aquele famoso frio na barriga, né, que todos nós temos. Todas as vezes que chegamos a uma tribuna espírita, ou qualquer que seja, nós nos sentimos um tanto quanto nervosos. E tratando da doutrina espírita, mais ainda porque aqueles que nos ouvem, eles precisam sentir em nós uma firmeza nas palavras, precisam ver em nós algo que os possa acordar, os manter informados naquilo que o Mestre Jesus nos ensina sempre. Para iniciarmos a nossa fala, nós trouxemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10º, no item 18, uma explicação que nos fala assim da doutrina espírita. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de atingir o bem. Atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Esta mensagem foi deixada em Bordeaux, na França, pelo espírito do Fetre, bispo de Nevers. Perdão mais uma vez. Então, a doutrina espírita, sem dúvida, é uma doutrina consoladora, pois nos ensina de forma clara e consciente todos os meios pelos quais podemos progredir espiritualmente. A doutrina espírita existe desde sempre, porque nós não somos corpos em espíritos, nós somos espíritos em corpos. Isso quer dizer que o nosso princípio primeiro, ou vital, é o espírito. Ele precisa evoluir sempre. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, Ele nos deu a oportunidade de seguirmos o nosso livre-arbítrio, ou seja, seguirmos tomando as nossas decisões de acordo com a nossa própria vontade. Mostra a todas as criaturas sem imposições, sem vetos, sem um tipo de subjugação moral, a quem quer que queira estudá-la e se achar que deve segui-la. A doutrina espírita chama a todos nós a uma condição de muito estudo, de muita dedicação, para que nós consigamos realmente entender o que ela nos traz em forma de parábolas, ensinamentos e tantos outros livros que nos são propostos através dos romances e os livros do nosso querido Chico, que nos fazem mostrar ou nos querem mostrar, que a evolução nossa só vai acontecer se nós buscarmos lá no fundo de tudo os acontecimentos que estão sempre nos rodeando, estão sempre permeando a nossa vida.
Hoje já vemos a grande aceitação da ciência material dos acontecimentos, que para muitos ainda fatos milagrosos ou castigos de Deus, conforme a interpretação de cada um. Então, a doutrina vem nos mostrar que tudo que ocorre ao nosso redor, nós temos visto constantemente pessoas que vêm a esta casa, outras casas espíritas, ou mesmo que conversam com nós no decorrer dos dias, virem às vezes lamentar, ou às vezes assustadas, com medo ou raivosas, dizendo que estão ouvindo vozes, que estão tendo visões, e querem a todo custo livrarem-se dessa coisa endiabrada. Muitas criaturas ainda acreditam que seja algo do demônio, as visões, as palavras ouvidas, as manifestações outras que as alcançam todas as vezes no seu dia a dia, e nessas vezes lhes fazem ficar muito angustiadas, raivosas, porque pela desinformação, aspas, as criaturas ainda acreditam que a doutrina espírita, não são todas, mas algumas criaturas acreditam que a doutrina espírita ainda trata de trabalhos escuros, capazes de denegrir a vida, destruir lares, destruir de todas as formas a consciência das criaturas, o que não é uma verdade. Porque todos nós que viemos a esta casa, as pessoas que aqui são atendidas, mesmo que cheguem aqui descrentes, e devo ressaltar que nós que trabalhamos com mediunidade, nós costumamos perceber isso, não é ameaça, nem aviso, nem algo assim que eles queiram deixar amedrontados. Nós que já temos um certo grau de compreensão da mediunidade, nós conseguimos, na maioria das vezes, perceber nas pessoas, principalmente quando elas estão descrentes, quando elas estão agoniadas, como se diz, por terem vindo aqui. Na maioria das vezes, as pessoas vêm na condição de trazidas mesmo. Quando não chegam pela dor, chegam ainda aborrecidas, são os parentes que querem vir, e não são poucos os exemplos que nós vemos de criaturas que trazem os seus parentes, filhos até, esposa, esposo, e ficam lá fora, dentro dos carros, às vezes uma tarde inteira, principalmente nos acontecimentos nos sábados, que as criaturas vêm e largam as crianças nos domingos pela manhã, largam as crianças à porta, que é o momento da evangelização infantil, e quase que enxotam, tangem, jogam lá pelo portão e saem porque não querem perder a manhã do domingo. Mas quem será que está perdendo nesse momento? São as crianças que estão aqui se evangelizando? Ou aqueles seus tutores, seus pais, mães, que estão soltos à vida sem buscarem o esclarecimento necessário da doutrina dos Espíritos? É nesse momento que nós precisamos ver que os mensageiros do alto dissipam dúvidas seculares, nos apontando um roteiro seguro a seguir. Contudo, nos deixa bem claro que todos os acontecimentos que nos acerquem fazem parte do roteiro elaborado por nós, nas muitas oportunidades encarnatórias que Deus nos concede. Outro ponto muito ainda discutido pelas pessoas, que traz muitas dúvidas, descrenças, é a questão da reencarnação, que nós vemos a partir de estudos que costumamos fazer, que é um dos pontos mais fortes, se não o mais forte na nossa existência. Porque se nós tivéssemos uma única existência, as leis de Deus também não existiriam. Deus seria completamente injusto conosco. Porque temos exemplos dentro da nossa própria casa, de filhos que nascem perfeitos, íntegros, completamente, altamente inteligentes, enquanto que no próximo parto nasce uma criança completamente avessa a tudo isto, sem inteligência, sem paciência, agressiva, não é? Por que será que Deus condicionou estes acontecimentos à nossa família? Será que Ele está nos castigando? Será que Ele nos quer o mal? Em momento algum. Ele nos mostra essa condição para que nós entendamos realmente que ao longo de muitas existências nós vamos somando benefícios ou malefícios à nossa vida espiritual. E quando vemos acontecer dentro da nossa casa aqueles que nascem plenos de saúde, de inteligência, são aqueles que já conseguiram em uma vida passada adquirirem aí uma compreensão maior. Enquanto que aqueles que nascem adoecidos, perturbados,
com processos degenerativos da mente, são criaturas que num passado não tão longe, ou quem sabe distante, agiram de forma completamente inadequada e avessa às leis do Mestre Jesus, às leis de Deus. É neste momento que precisamos reconhecer a busca pelo entendimento está dentro da doutrina espírita, a doutrina consoladora. Porque, permitam-me até a crítica ou o julgamento, mas nós vemos acontecer em muitos outros segmentos religiosos as criaturas serem até espancadas, as criaturas serem completamente desprezadas à porta dos templos, quando chegam lá em processos obsessivos, sob a manifestação de espíritos que comumente são chamadas de tomadas pelo demônio. Em outros segmentos, quando uma criatura consegue ser vista dentro de um templo de estudos cristãos, evangélicos, enfim, sob o efeito da mediunidade, as criaturas costumam dizer que estão sendo usadas por Deus. De certa forma, sim, porque nós somos todos médiuns e temos a condição de sermos aparelhos capazes de fazer essa ligação entre o plano material e espiritual. E tudo isso, se vocês estiverem anotando na mente de cada um de vocês, vocês verão que só conseguimos esclarecimentos através do estudo da doutrina consoladora. A terceira maior revelação do Cristo. Primeiro Moisés, depois o Cristo e agora o Espiritismo está nos trazendo os esclarecimentos necessários para o nosso engrandecimento cristão. Nesse caso, nós podemos afirmar categoricamente que a doutrina espírita é a consolação para todas as criaturas, porque ela nos enche de esperança, nos conduz à fé raciocinada, não prega meras crendices, mas convicção plena a um passo da certeza absoluta. Eis aí um dos maiores entraves às criaturas de seguirem muitas vezes o estudo da doutrina espírita, a doutrina consoladora. Porque ela nos diz assim, que está à margem da perfeição. Por que está à margem? Está buscando chegar lá, através de estudos, de muita compreensão, de muita luta. As dores que sentimos, as dificuldades que enfrentamos, os sofrimentos que são nossos, são realmente construções nossas, que ao longo das existências, nós fomos fazendo essa construção, construindo esses castelos de areia que, quando menos esperamos, vem uma onda trevosa e derruba tudo por terra. E é neste momento que, ao nos depararmos com a queda imensa que sofremos, é que nós nos desesperamos, porque costumamos dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que será que Deus me castiga tanto? Eu vou à igreja de 10 em 10 anos, ou à casa espírita de 20 em 20 anos, por que será que eu estou recebendo essas provas todas? É importante sabermos que as penas que são nossas são do tamanho que nós merecemos. A cruz tem o peso adequado aos nossos ombros, não mais, não menos. Porque, como dissemos há pouco, Deus não nos passa a mão pela cabeça. Deus está vendo todos nós, Ele não nos despreza, não nos desampara. E Ele coloca a nós exatamente aquele fardo que nós conseguimos levar sobre os nossos ombros. A doutrina espírita nos ensina através das múltiplas encarnações dadas a todos os seus pensantes, os seres pensantes. Deus nos coloca na condição de nos avaliarmos. Ou seja, em cada encarnação nova, com o esquecimento do passado, nós temos a oportunidade de ali irmos buscando aos poucos as nossas melhoras. Se nós lembrássemos das existências pretéritas, nós veríamos que aqueles que nos pariram, nossos pais, em vidas pretéritas, foram criaturas a quem nós causamos muito mal, ou muito bem. Aquele nosso irmão que nos detesta tanto, fomos os algozes deles. Fomos nós que lhes roubamos a vida em épocas passadas. Nós que tomamos os seus pertences, os seus meios de vida. E hoje, com a permissão e a caridade extrema de Deus, renascemos junto a eles para repararmos esses males que causamos a eles. É por isso que nós devemos sempre prestar atenção a todas as maledicências que nos chegam e buscarmos estudos suficientes para entendermos que tudo aquilo ali nós precisamos passar, da menor dor até a maior, principalmente a maior.
As provas que nos alcançam, meus caros irmãos, na maioria das vezes não são pequenas e nem curtas, são dolorosas e longas, porque através dessas penas duras e longas, nós vamos expurgando de nós vamos nos limpando das dificuldades que enfrentamos. E essas dores e sofrências, muitas vezes, seguem-se por existências a fio, porque os nossos erros foram tão grandes, imensos mesmo, que nós precisamos passar por tantas existências. Quem ainda não ouviu falar em Hitler, um dos maiores ditadores, altamente inteligente, de uma mediunidade incrível, mas transformou em tirania. E conforme estudos que nós tivemos a oportunidade de fazer, ele encontra-se em um presídio em um planeta próximo da Terra e ficará lá numa cela solitária por umas centenas de anos. Castigo de Deus? Não. Ele está ali para começar a se corrigir. Quantos são os espíritos que passam aqui na Terra, que detêm o poder nas mãos, a fortuna, e ao retornar ao plano espiritual, ficam numa condição tão pequena que perdem a forma pelas maldades aqui causadas a tantas criaturas. Repetimos, tudo isso, todas essas explicações, todas essas dúvidas que vão se somando à mente da gente, nós só conseguimos entender se nós estudarmos na doutrina consoladora. Está lá na Gênese, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, com as suas 1018 indagações e respostas. Se cada um de nós procurássemos ler por dia uma só das perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos e internalizássemos a resposta que lá está, com certeza nós nos melhoraríamos bastante. Mas ainda somos aqueles preguiçosos espirituais que não queremos estudar muito, não é? Nós queremos mais ser imediatistas, nós queremos mais ser criaturas que, ao dizer Senhor, já chega a cura e estamos livres. Esta semana que se findou ontem, nós vivemos momentos muito belos de palestras, de esclarecimentos, porque vivenciamos a semana Chico Xavier. E um espírito tão evoluído quanto o Chico, que nos atende sempre em nossas rogativas, que ao desencarnar foi recebido pelo Cristo no plano espiritual, nós podemos pensar, eu posso ser um Chico? Sim. Nós podemos ser um Chico Xavier, nós podemos ser um Cristo, porque ser Cristo não é uma condição única, é uma condição evolutiva que todos nós tendemos a alcançar. Nós podemos prolongar ou abreviar muito essa caminhada até essa situação crística. Então, nós precisamos entender mais e mais a nossa necessidade de estudarmos. Costumamos dizer, como nossa irmã Josefina nos esclarece, nós não temos obrigação de acreditar em Deus. Nós temos necessidade extrema, porque se nós não acreditarmos nele, estaremos descrendo de nós mesmos, principalmente em primeiro lugar. Pelo uso do nosso livre-arbítrio, temos a condição de agirmos da maneira que acharmos mais adequada para nós. E mesmo que estejamos sempre em erros, temos sempre uma nova chance de recomeçarmos uma nova caminhada. Sem enfrentarmos as situações colocadas, há muitas pessoas que se fizeram tudo correto, alcançarão o suposto céu. Contudo, se fizerem tudo errado, padecerão eternamente num fogo interminável e abrasador. Esta foi, e muitas vezes ainda está sendo pregada às criaturas, a informação que as pessoas devem levar consigo. Errou, vai para o inferno, eternamente. Mas que Deus é esse que cria os seus filhos e diante dos seus erros os condiciona ao inferno num fogo eterno e não os tira de lá em momento algum? Será que Deus se compraz em fazer isso, ou se compraria em fazer isso? É importante que nós entendamos todas estas situações e nós encontramos todos estes esclarecimentos lá nos livros que nós citamos agora há pouco, no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, a Gênese. E por que não estudarmos? Por que não buscarmos nos esclarecermos? A doutrina espírita, como falamos há pouco, não impõe às criaturas a necessidade de serem espíritas, estarem na casa espírita constantemente, como os trabalhadores assíduos desta casa.
ela está para nos esclarecermos. O Espiritismo não será a religião do futuro, certamente não, mas será o futuro de todas as religiões, porque precisa ainda que exista a religião católica, evangélica, budista, macumbista e todos os istas possíveis, para que as pessoas passem por todas estas etapas até alcançarem a condição de entenderem que a doutrina consoladora é capaz de trazer a todos os seres o esclarecimento necessário à nossa evolução espiritual. Nós não devemos mais nos apegarmos aos materialismos que mais nos adoecem. Precisamos adquirir para nós os meios, as sustentações para a nossa vida material, porque uma roupa rasgada se joga fora, fica sem uso, assim como um corpo maltratado, uma matéria mal alimentada, adoecida por excessos. O espírito necessita ainda, o nosso espírito, ou nós em espírito, precisamos ainda de uma roupagem carnal para continuarmos a nossa caminhada, a nossa desenvoltura espiritual. Muitos de nós ainda acorremos às casas espíritas simplesmente naquele momento de eu vou lá e espero lá aqueles 20, 30 minutos daquela conversa chata da palestra, 1 hora às vezes, que é um negócio antipático aquela palestra. Mas eu tenho que ir lá para receber o passe, repor as energias, que segunda-feira eu quero estar bem, e se aquele meu chefe lá vier me encher o saco, eu já sei como me defender. Nós precisamos tirar de nós essas ideias assim, tão chulas, essas ideias ainda tão distorcidas da nossa mentalidade cristã. Nós precisamos ser mais cristãos, nós precisamos ser mais seres espiritualizados. Nós precisamos entender que a doutrina espírita não trata de atrofiar a caminhada de ninguém. Não trata de fazer as criaturas ficarem rudes, duras, frias. Muito pelo contrário, elas nos mostram os meios necessários para nós nos tornarmos mais felizes, mais leves, mais brandos, mais compreensíveis das dificuldades dos nossos irmãos. É por isso que Deus nos dá essa oportunidade. Todos os que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, que a nossa vista consegue alcançar, não vieram aqui ao acaso. Não existe acaso para Deus. Não existe talvez para Deus. São palavras criadas por nós dentro da nossa imensa ignorância ainda. Dentro dos nossos comodismos culturais, que quando nos veem acontecer as coisas, nós dizemos, por acaso eu encontrei alguma coisa assim que me fez mal. Por acaso, fulano me fez tão bem quando eu vi. Não existe esse tipo de situações ao acaso. Senão, como já dissemos, as leis de Deus não teriam nem muito valor para nós. Não é mesmo? Nós precisamos entender desta forma. Deus não distribui privilégios, não nos dá uma missão ou tarefa que não possamos cumpri-la ou realizá-la, assim também como não permite que carreguemos a cruz alheia. Ainda vemos muito essa condição das criaturas dizerem que estão pagando por alguém, principalmente quando se encontram sofridas às custas de um filho rebelde que promove, pratica delinquências de toda ordem, e elas sofrem vergonhas, vexames, e dizem que estão pagando pelos filhos. Ficam ali sofridas quando os veem sendo punidos pelas leis materiais e até mesmo pelas leis espirituais. Nós não pagamos dívidas de ninguém, senão Deus também seria injusto. Por que eu teria que pagar as dívidas dos meus filhos, meus irmãos, da minha cônjuge, enfim, das criaturas que me cercam? Em momento algum, Deus nos condiciona a esta situação. Como já dissemos, nós construímos ao longo de nossas existências encarnatórias os nossos benefícios ou os nossos malefícios. Nós costumamos construir principalmente malefícios, exatamente por causa dos nossos comodismos e das nossas atitudes materialistas que ainda são muito comuns em nossa vida. Diante de todas as explicações, fica mais fácil e lógico buscarmos entender os porquês de tantas dificuldades enfrentadas por todos nós, todas as vezes que aqui nos encontramos. Se passamos por momentos de muita agonia e sofrimentos, é porque estamos vivenciando a lei de causa e efeito proposta por Deus. E assim, mais uma vez, aí vemos a obrigatoriedade, sustentada pela necessidade de buscarmos entender, compreender e aceitar tudo que nos ocorre de forma consciente,
sem nos entregarmos ao desespero, ao vitimismo e a todo o tipo de delinquências que nós nos autoditamos. A lei de causa e efeito está sempre muito clara, apesar de poucas pessoas ainda a entenderem. Ela funciona da seguinte forma, está posto no Evangelho do Cristo: que tudo aquilo que nós plantamos, nós devemos colher um dia os frutos desse nosso plantio. E nos diz também, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. O que ele quer nos dizer? Que através do nosso livre-arbítrio, nós podemos praticar todos os atos que acharmos lícitos para nós. E como dizia Paulo de Tarso, tudo me convém, mas nem tudo eu posso realizar. Não é? Senão eu vou adquirir para mim muitas dificuldades, muitos maus momentos, e a partir daí vou me tornar uma criatura completamente distanciada daqueles que nos querem bem. Cabe unicamente a nós procurarmos esclarecimentos dentro dessa doutrina extremamente consoladora e lúcida, para que não nos enganarmos tanto e tanto frequentemente perante os percalços que se mostram a nós a todo instante na nossa vida. É como bater na mesma tecla, né? Sempre batendo na mesma tecla. Estamos constantemente adoecidos, dificultosos, alimentando em nós paixões outras que mais nos adoecem do que nos fazem bem. E estes adoecimentos, estas paixões, e quando dizemos paixões, não é de um homem por uma mulher, enfim, não. São paixões do carro novo, a paixão do bom emprego, passar por cima do colega no trabalho para adquirir a vaga dele. É aquela paixão destruidora de ver o vizinho progredir, eu ficar para trás e ficar desejando mal a ele. São paixões destruidoras que nós costumamos cultivar muito no nosso íntimo, dentro de nós. Isto nos atrasa, nos arrasa, nos adoece. Se quisermos realmente entender os tantos problemas que enfrentamos dentro do nosso grupo familiar, quando vemos alguns dos nossos filhos nascerem perfeitos, como já dissemos, sadios, inteligentes, enquanto os outros vêm cheios de dificuldades, saúde completamente abalada, sem inteligência nenhuma. Todas essas explicações encontramos na doutrina espírita, que sem delongas nos mostra com provas irrefutáveis a razão de tudo isto. E é realmente dentro da doutrina espírita que nós encontramos todos estes ensinamentos, todos estes esclarecimentos. E temos visto e conversado com criaturas que aqui chegam adoecidas, como nós também somos adoecidos, e nos dizerem, mas não é possível, há 10 anos que eu sofro com essa mesma dor, já me aborreci, já tomei todo tipo de medicamento, e eu não consigo me livrar disto? Por que será? Será que Deus não olha para mim? Será que eu sou tão miserável assim, que não consigo melhorar? Por que será que as pessoas me criticam tanto? Será que eu sou tão diferente das outras? Estas explicações nós conseguimos nos esclarecer certamente dentro do estudo da doutrina espírita. Lá nós encontramos, mesmo porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, juntando esses 3 mandamentos, vamos dizer assim, nós conseguimos aí nos esclarecer, nos aliviar de todas as nossas dificuldades. O que temos certeza é que a doutrina consoladora nos provém de fé e perseverança suficientes para conseguirmos trilhar o nosso caminho de forma muito sôfrega, mas com a certeza de que todos os sofrimentos, dores, derrotas e outros tantos percalços um dia terão seu final. Cabe unicamente a nós, espíritos ainda incultos de amor e fé verdadeiros, para aceitarmos nossas próprias imperfeições como sendo criações nossas e que precisamos nos prover de muito conhecimento do bem, de amor ao próximo e da prática da caridade, sem nos atermos a olhar para quem estamos direcionando nossos subsídios de amor e paz constante. Então, é mais uma lição para nós que a doutrina espírita nos mostra, nos ensina, é que nós precisamos muito e constantemente trabalharmos evoluindo para tratar o nosso próximo como criaturas tão necessitadas como nós. Lá na lição 53 do livro Passando a Limpo, em uma oração que nossa irmã Josefina nos passou, bem na última estrofe ela nos diz que quando formos orar, que nós oremos primeiro pelo nosso semelhante, para que Deus nos veja junto a Ele, com o mesmo intuito de buscarmos juntos caminhando
evoluções maiores e aconselhamentos mais bem direcionados e luzes para iluminar a nossa estrada constante. É isso que todos nós precisamos fazer. É dessa forma que nós precisamos agir, para que nós realmente nos entendamos em nós, para que nós realmente consigamos olhar para o nosso semelhante, ainda tão rude, tão agressivo. Sabemos que é muito difícil, quando naquela passagem que tem no Evangelho, nós interpretarmos de uma forma consciente. Quando alguém nos agredir uma face, nós devemos dar a outra face. Não vamos levar essa interpretação ao pé da letra. E se formos agredidos fisicamente, se nós vemos o nosso opositor maior que nós, é melhor a gente correr, né? Pegar o beco, senão vamos apanhar muito mais. Mas quando o Cristo nos diz para oferecermos a outra face, é quando nós fomos ofendidos verbalmente, que não é raro em nossa vida, né? Nós sabemos calar, como também diz Josefina, diante das ofensas, diante de todas as agressividades do teu opositor, silencia e ora. Porque é neste momento que nós conseguimos entender que aquela criatura que nos agride está menos esclarecida que nós, que está adoecida, porque não existe o ódio, existe um amor adoecido. O ódio fomos nós que batizamos a nossa incultura moral e espiritual, não é? E nós precisamos realmente atentar para este fato. Deus nos quer limpos, justos, amáveis, equilibrados e principalmente conscientes, independente dos nossos rótulos e dogmas religiosos. A doutrina espírita será e estará sempre pronta a nos fortalecer de intuitos cristãos, pois este é o caminho que nos levará ao Pai, com conhecimentos e práticas das leis de Jesus Cristo, nosso irmão maior e mestre. E sempre será o nosso mestre, sempre estará ao nosso lado, falando aos nossos ouvidos, mostrando através das escrituras que nos deixou, que nós precisamos nos modificar constantemente espiritualmente. Não são as promessas vazias, os milhões de palavras que recitamos nas nossas preces repetitivas e decoradas que nos farão nos tornar criaturas melhores. A nossa prece sentida, as nossas 3 palavras, como disse o Cristo, e repetimos aqui a nossa falada outra vez, nos seus estertores de morte, ele pronunciou uma frase belíssima que nós devemos internalizar em nós, que trata de uma palavra que bem poucos de nós ainda sabemos usar de fato. Trata-se da palavra perdão. Quando ele, já quase se desfazendo do corpo físico, ergueu os olhos ao Pai e disse: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ainda hoje continuamos incidindo na mesma situação de agressividade ao nosso irmão e mestre. E não é aquela agressividade da lança que lhe furou o peito, o prego que lhe pôs a mão na cruz, a coroa de espinhos que lhe feriu o rosto, mas a agressividade nossa, dos nossos maus atos, das nossas más atitudes, da consciência indecorosa nossa, que muitas vezes agimos de forma tão distorcida e nem nos apercebemos disso. E é dessa forma que a doutrina consoladora vai sempre cobrar de nós estudos, esclarecimentos e práticas, porque o Evangelho nos diz que a fé sem obras é morta em si. E nós não devemos tratar somente com palavras mortas, leituras repetitivas, continuadas, que pouco ou nada fazem para o nosso esclarecimento maior. Busquemos o dom maravilhoso da disciplina para podermos estudar, reformar e transformar nosso íntimo no imenso canteiro de obras cristãs, onde edificaremos imensas moradias de amor e paz que servirão de abrigo em nosso coração a tantas almas ainda em degredo e incompreensão espiritual. Nós trouxemos aqui uma pequena leitura desta relíquia maravilhosa, sob o título de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livrito aqui, esse livreto, faz parte do nosso acervo, e o coitadinho está tão velhinho que as folhas dele não rasgam mais, elas fazem quebrar, esfarelam, de tão velhinhos que já estão, né? E nós trouxemos uma breve leitura que nos diz assim: o Espiritismo do Brasil. Consolidadas as primeiras construções basilares de Ismael na pátria do Cruzeiro, o Espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira. Em seu seio, nas grandes sociedades e nos lugarejos obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre os mais belas expressões de caridade e de fraternidade. Jesus, com suas mãos meigas e misericordiosas,
fez reviver no país abençoado dos seus ensinamentos as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Abnegados médios curadores, desde os primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, espalharam com instrumentos da verdade as mais fartas colheitas de bênçãos do céu, iluminando todos os corações, curando os enfermos. Os novos discípulos do Senhor restabeleciam o espírito geral para a grande tarefa, vestindo os andrajosos, tocavam a alma de uma nova roupagem de esperança. Então, é mais um exemplo de que a doutrina espírita realmente nos veste, nos alimenta, nos cura, nos fortalece de todas as formas. Então, nós, que já temos uns 2 dias que estamos por aqui nesta casa, pediríamos a todos vocês que procurassem se informar mais sobre espiritualidade, sem imposituras, sem obrigação. Se nós lermos uma frase por dia do Evangelho segundo o Espiritismo e colocarmos em prática, ou tentarmos pelo menos compreender aquilo que lemos, certamente nós alcançaremos grandes intuitos, grandes proveitos na nossa caminhada evolutiva. Como dissemos há pouco, Deus nos quer limpo, sadios, verdadeiros, crentes que estamos crescendo e andando para a frente sempre, trilhando os caminhos do bem. Esta é a missão da doutrina consoladora, esclarecer todos os seus filhos, irmãos do Cristo, filhos do nosso Pai Criador. E assim, devemos prosseguir humildemente, galgando de joelhos a nossa caminhada, que não é curta e nem fácil, mas com certeza terá um fim um dia. E todos nós, alcançaremos os braços do Pai Criador, que nos espera de braços abertos. Não é, meus irmãos? Este não é o nosso intuito, de sermos puros um dia, de sermos espíritos bons, evoluídos, de sermos um Cristo? Então, estudemos, nos formemos e nos informemos para tanto. Do contrário, seremos simplesmente meras criaturas soltas no universo, com muitas idas e vindas ao plano espiritual e material, sem nos entendermos por que estamos indo e voltando. É outro ponto que a doutrina espírita esclarece com muita maestria, com muita veracidade. É o fato de estarmos aqui, porque estamos, de onde viemos, para onde vamos, quem são nossos pais, quem são nossos irmãos. Tudo isto a doutrina consoladora nos esclarece, e quando vemos no nosso filho aquela criatura que nos odeia, que faz tudo para se afastar de nós, amamos, procuremos amar da forma mais forte possível. Não o amor pegajoso, o amor da carne que mais adoece do que auxilia, mas aquele amor cristão, aquele amor do íntimo, de coração, capaz de elevar o menor verme a um ser perfeito. E nós ainda, em particular nós, estamos ainda na condição de vermes, de criaturas que ainda não sabem realmente o que é ser melhor. Portanto, busquemos a Deus, busquemos ao Cristo, busquemos a todas as entidades superiores capazes de nos transformar em seres cada vez mais cristãos, mais evoluídos e mais focados na doutrina dos Espíritos, que é o que nos sustenta em todos os aspectos da nossa vida. Um dia, todos nós seremos anjos, diz a música, e um dia todos nós teremos a condição de sermos espíritas, espíritos espíritas, para que a nossa condição maior nos alcance e Deus nos abrace e nos dê um cantinho da sua morada celestial, no famoso céu que todos nós queremos alcançar. Muita paz a todos, muito obrigado pela paciência e pela decência de nos ouvir. Fiquem em paz, muito obrigado.